alcançado pela ressurreição. Vamos enfatizar hoje a ressurreição de Jesus. É verdade, Jesus morreu por você, morreu por mim. E assim a gente tem ouvido ao longo dos anos. Mas mais do que ter morrido, ele passou a viver para mim e para você. Porque se Jesus só tivesse morrido por uma boa causa, não ia passar de uma placa de rua, em consideração a um herói. Seria só mais um Tiradentes, mais um feriado, que estamos comemorando. Um maluco que resolveu morrer pelos pecadores, e para dar uma consideração a ele, vamos colocar um feriado, uma placa de rua, mas não como só um herói, mas Jesus, como um filho de Deus amado, ele morreu e ressuscitou. Vivo está, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando. No final, nós vamos ver quem é que tinha a razão: a palavra de Deus ou a cultura humana. Glória a Deus. Alcançado pela ressurreição. Se alguém aqui ainda não foi alcançado pela ressurreição de Jesus, por favor, não resista a seu coração. Não resista ao Espírito Santo. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Então, em nome de Jesus, alcançado pela ressurreição, Jesus não apenas morreu na cruz por nossos pecados, mas ele também ressuscitou. Os textos de Mateus 28, não está aí não, viu, Maria? Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20, fala exatamente essa história, de que ele morreu e ressuscitou. Amém? Glória a Deus, é isso aí. Cada amém que a gente dá, nós estamos fazendo o que com isso? É só um jargão crentesco? Não. Nós estamos selando, nós estamos entrando em concordância com a palavra de Deus. Vocês entenderam? A importância de vai falando, vai recebendo e vai dando amém. Porque o que entrou não sai mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Quando a gente está elaborando um documento no computador, né? A gente já usou essa expressão. Vai montando e salvando. Exatamente. Vai lá e dá um cliquinho para não perder o serviço. Mesma coisa. Então, em nome de Jesus, vai segurando a palavra aí. Apesar da morte de Jesus, atualmente e no desenvolvimento da história da igreja, ser mais mencionada e valorizada que a morte dele, mas isso não é de todo uma verdade, porque a ênfase é a ressurreição de Jesus. É ele ter voltado à vida por amor a mim, por amor a você. A ênfase do testemunho da igreja primitiva estava na ressurreição de Jesus e não na sua morte. Lá em Atos 1:22, diz assim, referindo-se ao fato de os apóstolos estarem à procura de um homem que ocupasse o lugar de Judas Iscariotes, o grupo se reuniu e disse assim, lá em Atos 1:22, está no mesmo slide, né? Acho que 2 versículos. É necessário que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. A comprovação logo em seguida também, Atos 1:3, diz assim, depois de sua morte, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Não ficou escondidinho, não. Apareceu e mostrou mesmo, com testemunhas, e testemunhas vivas. Se Jesus fosse uma lenda, homens não teriam morrido
ao longo da história, muita gente morrido só por uma lenda. Já teria se diluído a história de um homem chamado o Nazareno. Amém? Glória a Deus. Em sua grande primeira pregação, Pedro disse, lá em Atos 2:24 ao 32, assim: Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Temos esperança. Amém? Atos 4:33 diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Com grande poder. Falou, eu vi, nós vimos. Ele falou conosco, ele ceou, ele preparou um churrasco para a gente, enquanto estávamos pescando. Não foi ninguém que comentou, nós vimos. Tendo em vista a importância da ressurreição de Jesus, na mensagem de hoje, nós vamos tratar sobre os benefícios da ressurreição na vida daqueles que foram alcançados pela ressurreição de Jesus. Que o Espírito Santo nos leve agora ao encontro do Cristo ressurreto. Isso mesmo, aquele que venceu a morte, que vivo está. Por que a ressurreição de Jesus foi considerada tão importante pela igreja primitiva? A igreja lá no começo. Qual a razão? Por quê? Quais os significados e consequências dessa ressurreição na vida de quem foi alcançado por ela? Qual é o significado? Vamos ver junto? Rapidinho, segura aí, firme e forte. Não deixa a distração tomar conta, hein? Quem foi alcançado pela ressurreição de Jesus, primeiro, entende que a ressurreição de Jesus valida e comprova o seu sacrifício na cruz. Porque se tudo isso tivesse ficado somente na morte, tudo teria caído por terra, teria perdido o valor. Mas a ressurreição de Jesus, dá valia, dá garantias de que nada foi em vão, que estamos salvos em Cristo. Amém? 1 Coríntios 15, do 14 ao 17. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação então, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Realmente, isso é, se Cristo não tivesse ressuscitado. O que Paulo quis dizer nesse texto? Paulo quis dizer que a ressurreição de Jesus é o que autentica e dá validade ao seu sacrifício. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, sua morte na cruz teria sido inútil, só um ato heróico. Mas não foi isso. A ressurreição era uma sequência necessária à morte de Jesus. Nesse sentido, nós vemos em Romanos 4:25, que diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele foi morto por nosso pecado. Nós que fizemos a dívida, mas é Ele que pagou o preço. Para que nós pudéssemos andar de cabeça erguida, mediante o nosso cobrador. Para acabar de vez com a sua humilhação, com a minha humilhação. Porque através de Jesus fomos
justificados. Por isso que precisava dele ser ressurreto, dele voltar à vida. Amém? Exemplo prático, vou dar um exemplo aqui. Como é que você se sentiria se depois de você se sensibilizava, ou se sensibilizaria, melhor dizendo, por uma pessoa que tem uma dívida impagável e correndo risco de vida por causa dessa dívida? Aí você vai lá e paga, fala, ó, eu pago essa dívida. E tempos depois, você livra essa pessoa da morte, ok, tudo bem. E tempos depois, você fica sabendo que essa pessoa está fazendo a mesma dívida e voltando a correr risco de morte. Qual é a sua sensação? Você está vendo a importância de nós valorizarmos o que custou para ele? Se continuarmos essa vida de tanto faz, tanto fez, não tem nada a ver, a gente vai estar cuspindo na cruz. Nossa, eu não faço isso. Faz. Eu não estou falando de um pecado que é acidente na vida do cristão. Acidente de percurso. Estamos falando de um pecado que você fala, é assim mesmo, todo mundo faz. Não. Então, em nome de Jesus, Jesus já pagou essa dívida. Não vamos adquirir uma nova dívida através do pecado. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus nos justifica de todo pecado. A palavra justificação é sinônimo de salvação e se refere a sermos declarados justos por Deus em Cristo. E não apenas a obra de Jesus foi validada pela sua ressurreição, mas também, de acordo com o apóstolo Paulo, sua identidade como filho de Deus também foi. Ele escreveu lá em Romanos 1,4: mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa passagem, Paulo está destacando a importância da ressurreição de Jesus. Ele argumenta que a ressurreição é a prova definitiva de que Jesus é o Filho de Deus, através da ressurreição. Então entenda de uma vez por todas que o sacrifício de Jesus não morreu na cruz. A cruz não foi o fim, a cruz só foi o começo de um projeto de Deus, na minha e na sua vida. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, toma posse, porque Jesus morreu, mas mais do que morrer, porque morrer todos morremos, Ele ressuscitou por mim e por você. Amém? 2. Quem foi alcançado pela ressurreição de Jesus, entende que a ressurreição de Jesus torna possível uma nova vida. Se todos aqui são declarados que, olha, eu já fui alcançada pela ressurreição de Jesus, então nós compreendemos que podemos ter a chance de uma nova vida. Aonde? Só lá? Não. Agora, a partir do momento que Jesus te alcançou, uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Presta atenção, vou dar um exemplo prático aqui. Quando alguém liga para você e diz para você: fulano, onde você está? Aí você está dentro lá da sua casa. Você fala: eu estou em casa. A pessoa pode até chegar em frente: não estou te vendo, estou aqui no telefone aqui. Mas onde? Estou em casa. Dá para sair aqui?
quando se fala, se alguém está em Cristo, é uma coisa só. É unido, é dentro de Cristo. E é Cristo que tem que aparecer na minha vida e na sua. Ainda que a pessoa fique, mas cadê? Cadê? As pessoas podem até olhar e dizer aquela velha frase: não, eu estou vendo, aparentemente a mesma pessoa, mas tem algo diferente em você. Se alguém está em Cristo, onde você está? Em Cristo, a partir do momento que a ressurreição me alcançou. Se você está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. E tem que levar isso aí a sério. Falar, opa, meu Deus do céu, tem que ter uma nova vida. O experimentar de uma nova vida em Cristo só é possível porque Ele ressuscitou dos mortos. Tem gente esperando chegar do outro lado para começar essa nova vida, gente. A nova vida é aqui. Já começou a partir do momento que Jesus foi revelado para você. Quando a gente pretende se mudar para um novo outro país, uma outra cultura, e você ama de paixão essa outra cultura, você faz o quê? Vai atrás da língua, o que eles consomem, o que eles bebem, como eles se vestem. Você tem interesse por essa outra cultura, porque lá é onde você vai passar o resto da sua vida. A não ser que você pretenda assim, não, eu até vou, mas qualquer coisa é melhor garantir uma passagem de volta. Mas para Jesus, eu acredito que ninguém quer passagem de volta, só de ida. Amém? É assim que funciona. Tem que ter nova vida. 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele trouxe, regenerou. Tinha um outro curso, mas Ele foi lá e nos posicionou, para que nós tivéssemos uma esperança viva em Cristo. Amém? Para Pedro, o cristão só pode ser regenerado, ou seja, nascer de novo, por causa da ressurreição de Jesus. Então, nesse sentido, lá em Romanos 6, do 4 ao 10, diz assim: fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Fomos sepultados com Ele. Olha a responsabilidade, a seriedade de declarar que você está confessando Jesus no dia do batismo. Olha isso. É um testamento. Você está assinando, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se você levar com falta de responsabilidade, o problema é seu. Mas a gente tem que ter essa consciência de que Deus vai falar, olha, eu tenho um documento aqui que você assinou. Fomos, eu e vocês, sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós, eu e vocês, vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, a quem? A Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu para o mundo foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém?
Glória a Deus. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E se nós dizemos e confessamos que morremos com Cristo na cruz, não pode. A gente tem que lutar contra o velho homem. De vez em quando esse maldito velho homem quer voltar da cruz. Crava mais prego nele, em nome de Jesus. Amarra, mas não deixa ele sair da cruz. Isso é claro que vale para mim, gente, começando por mim, em nome de Jesus. É necessário ter a consciência de que em Cristo eu preciso refletir para o mundo a luz de Deus sobre a minha vida. Para quê? Para se gabar? Para dizer? Não! Para que os homens dê, através da minha e da sua vida, glória a Deus que está no céu. Glória a Deus. Nova vida em Jesus. Jesus, ao ressuscitar dos mortos, venceu a morte e o pecado. Venceu! Assim, aquele que está em Jesus, ou seja, crê nele, morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida, conforme a vontade de Deus. Amém? É necessário. Então, em nome de Jesus, quem já foi alcançado pela ressurreição de Jesus, precisa entender isso, que ele nos tornou possível uma nova vida. E a vida precisa começar a partir do momento que você compreendeu quem é Jesus na sua vida, não pela boca, mas pelos frutos do Espírito Santo. Não adianta blá, blá, blá. É frutos. Frutos. Vocês serão conhecidos pelos frutos. Não adianta. Vai falar, eu sou abacaxi, mas está dando banana. Vai ficar difícil. Quem foi alcançado pela ressurreição de Jesus? Terceiro, entende que a ressurreição de Jesus assegura a nossa ressurreição do último dia. Entende que a ressurreição de Jesus assegura a nossa ressurreição do último dia. Eu vou esperar o amém de vocês aí mais forte. Amém? Glória ao Senhor. Esses dias atrás eu recebi uma pessoa me pedindo uma solicitação de amizade aí no Face da vida, uma senhorinha já de idade, aparentemente pelo perfil. Claro, aí eu cliquei lá assim só para ver quem eram os amigos. Tinha uma pessoa que é filha de um pastor, pastor Ronaldo da Assembleia de Deus do Novo Horizonte aí. Não sei se o pastor conhece, mas resumindo, da igreja Assembleia da Missão, nas antigas. Falei, a filha dele, você é amiga dessa senhorinha e tal, né? Vamos lá, pois não tinha nada demais aí postado um nome estranho, um nome em inglês aí. Falei, beleza, não deu 10 minutos. Ou o perfil, me mandou uma mensagem, dizendo, olha, eu estou satisfação, desculpa, assim, eu estou sem jeito de falar, tal, eu tenho tantos anos, eu tenho uma situação de enfermidade terminal, eu moro não sei na onde, tal, e eu estou procurando, eu não tenho, perdi meu filho não sei quanto tempo, tal. Eu estou querendo doar, já doei para instituições, não sei o quê, tal, e estou querendo, doando assim, aleatoriamente, assim, uma quantia de 500 mil euros. Eu falei, meu Deus do céu, como que é? Como é que é? Para com isso, poxa, né? Meu coração é mole, pô, né? Para com isso. É óbvio que eu não entrei, deixou lá o WhatsApp e tal. Eu falei, gente, dá mais de R$1 milhão. Assim, mas aquilo me fez pensar, no mínimo me fez pensar, tanto é que está aqui agora com vocês. Eu confesso que minha cabeça ficou meio atrapalhada uns 2 dias. Que negócio, liga ou não liga, entendeu? Eu não vou dar nada, se tiver que dar, não, deposita R$1 para eu mandar não tem dessa não. Mas manda. Não, claro que não mandei, nada.
Gente, mas aquilo me fez, falei, meu Deus do céu, me fez lembrar quando Jesus mandou os discípulos dele, né? E eles voltaram tudo empolgado. Nossa, Senhor, parece que tem mágica na nossa mão, a gente faz assim, o capeta sai, faz assim, o paralítico anda, faz não sei o quê. Voltaram tudo maravilhado e alegre. Jesus falou assim, sossega, fiquem alegres por considerar que o nome de vocês estão escrito no livro da vida, não por isso. Gente, aí aquilo me fez pensar, eu falei, gente, quem nessa vida realmente daria mais de 2 milhões de reais, assim, tá aí, é porque eu gostei de você, eu olhei seu perfil lá, mais ou menos quem você é, assim, é bom demais para ser verdade. Aí o Espírito Santo falou, caramba, quando a gente fala aqui que vamos ressuscitar no último dia, que Jesus morreu, mas ressuscitou, muitas das vezes, por descuido, não estou falando que é intencional não, porque até eu também, algumas vezes sou pego assim, não tem aquela empolgação tanto na hora, porque estou distraído, porque parece que virou já um jargão, é tantos anos que eu ouço a mesma coisa, será que vem mesmo? Você sabia que tem cristão, que se dizem cristão, que na hora que chega na parte ali, que dizendo que Jesus vai vir buscar um povo, já me confessou que tem dificuldade de acreditar nisso? Fala, olha, eu ignoro. Essa parte eu acho que, eu não acredito, eu profundamente não acredito não. Lamentável. E eu falei, meu Deus do céu. Quando você tem a noção, o céu precisa causar assim, um terremoto no seu coração. Gente, a palavra de Deus não sou eu, ela fala que nós devemos desejar ardentemente a volta do Senhor. Jesus não vai vir casar com criança, ele não é pedófilo, ele vai vir casar com uma noiva madura, linda, que está na expectativa de olhando pela janela e dizendo, será que o noivo vem hoje? Será? Ele falou que ele foi, mas ele vai voltar. A noiva que gera o coração ardente, que vai todo dia na janela olhar, na estradinha lá no sertãozão de Minas. Não sei se tem sertão Minas, tem verdade, mas resumindo. Mas sabe aquele camarada que saiu lá no norte, nordeste, de repente vou para São Paulo, e se eu for e conseguir uma casa, emprego, eu volto, Mariazinha. Gente, o coração de uma jovem apaixonada, todo santo dia, ela se arruma e olha e fala, será que ele vem hoje? Eu estou vendo um movimento lá longe, uma poeira, será? E não é, e será? Mas todo dia, tem que se preparar para o noivo, todo dia, e que o meu e o seu coração esteja nessa expectativa, esperando o noivo, porque o noivo vem, em nome de Jesus. As mesas estão postas, as mesas, o banquete está preparado, está tudo reservado com o nome de cada um. Então, em nome de Jesus, não vamos deixar a faísca, o fogo apagar, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, não deixa. Deus só pediu para você alimentar o fogo, Ele já pôs o fogo em nós, em nome de Jesus, amém? 1 Tessalonicenses, diz assim, pois, dada a ordem, nós estamos aqui no tópico que Jesus é a segurança de que eu e vocês, confessado Jesus, vamos ressuscitar no último dia. Não se preocupe com morte, com o que for, porque não tem morte mais para o cristão. Não tem essa palavra, arranca do seu vocabulário. Nós dormiremos em Cristo. E quem está dormindo um sono gostoso e profundo, nem quer pensar em acordar para esse mundo. Então, em nome de Jesus, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória ao Senhor. Não está aí, só um comentário aqui. Por 4 vezes, lá no livro de João, capítulo 6, no João, Evangelho de João, capítulo 6, no mesmo capítulo, versículo 39, 40, 44 e 54, diz exatamente assim: eu ressuscitarei vocês no último dia. Por 4 vezes. Se a palavra de Deus já tem crédito dizendo apenas uma vez, e quando Deus repete na sua palavra, num único capítulo, 4 vezes, dizendo: fique despreocupado, não andeis ansioso por coisa alguma. Como vai ser? Será que eu vou sofrer? Meu Deus, não. Para com isso, descansa. Deixa o Senhor te carregar no colo, em nome de Jesus, amém? 1 Coríntios 6,14, diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou Jesus e também nos ressuscitará. Gente, precisa, a gente bate nessa tecla. Em nome de Jesus, um cristão maduro precisa dizer assim: morte, que morte? Quem tem que ter medo de morte é quem é inimigo dela. Nós conhecemos quem domina a morte. Morte, joelha. Morte, dá patinha. Morte, finge de morta. Morte, finge de morta, é diferente, né? Parar com esse negócio. Meu Deus. Ai, meu Deus, ai, misericórdia. Eu sei que não é por maldade, mas a gente tem que despregar o antigo homem. Despir dos velhos costumes do mundo. São eles que têm motivo para terem medo. Quem não reconheceu Jesus. Não estou falando, ninguém está falando aqui de tentar a Deus. Estou falando de, andar preocupado com o espírito de morte pairando sobre seu casamento, seus negócios, seus filhos, sua vida, seus familiares. Em nome do Senhor, o espírito de morte não tem domínio sobre os que foram alcançados pela ressurreição de Jesus. Amém? 2 Coríntios 4:14 diz assim: sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. Falando a mesma coisa. 1 Coríntios 15:20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. O vocabulário para o cristão é isso agora. Eu dormi em Cristo ou dormirei em Cristo. Gente, é desejoso um sono quando o nosso corpo já está cansado e a gente quer tirar um cochilo. É ou não é? Dormir em Cristo é assim: Senhor, é a hora que o Senhor quiser. Até fala para eu dar um empurrinho com o pé para ir mais rápido. Dormir com Cristo. É que a gente, não, é morte. Não. E o Senhor, a expressão é: dormiram. Arranca do vocabulário. Eu já ensinei as meninas. Para com esse negócio de estou morrendo de fome. Não. A gente está sempre embutindo o espírito de morte para a nossa cultura, para os nossos hábitos. Mas não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, já que é o mesmo preço e não tem nada a ver, troca o morrendo de fome por eu estou vivendo de fome. Eu estou morrendo de cansado. Eu estou vivendo de cansado. Traz vida para a sua vida. Porque é isso que a gente representa para o mundo. Vida. Amém? O que significa Cristo ser as primícias dentre aqueles que dormiram? Significa que Ele foi o primeiro de muitos a ressuscitar dos mortos. Ou seja, que assim como Ele ressuscitou, os demais filhos de Deus, não é todo mundo, os filhos de Deus também irão ressuscitar. A ressurreição do último dia
ainda, de acordo com Paulo, lá em 1 Coríntios 15, significará a vitória final e definitiva de Cristo sobre a morte e o pecado. Os filhos de Deus ressuscitarão em um corpo incorruptível, sem pecado e sem a possibilidade do pecado. E os que estiverem vivos também receberão esse corpo. Assim não haverá mais oportunidade para a morte e o pecado entre os filhos de Deus. Citando os profetas Isaías e Oséias, Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, 54 ao 55, assim: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esse é um hino de vitória, de celebração e alegria pela ressurreição de Cristo e da igreja. Porque Jesus venceu e vivo está. E a igreja também vencerá, porque ele, Jesus, venceu. Amém? Conclusão. A ressurreição de Jesus valida o seu sacrifício na cruz, torna possível uma nova vida e nos assegura a ressurreição do último dia. Você crê nessa ressurreição de Jesus? Toma posse. Dar fé nessa ressurreição depende da sua salvação, ou seja, não basta crer apenas que Jesus morreu por você. Ele morreu sim, mas mais do que ter morrido, ele passou a viver e venceu a morte por você. Dar fé na ressurreição depende de sua santificação, ou seja, é essa vitória de Jesus sobre o pecado que te possibilita a também vencer o pecado. O Senhor falou que não dá tentação maior do que podemos. Orai e vigiai para que não entrais em tentação. Está vendo como Deus sempre tem um plano antecipado para não chegar a pecar? Porque pecado gera morte, morte afasta Jesus, aquela coisa toda, gente. Lembra da dívida? Lembra da dívida. Alguém já pagou minha dívida e a sua. Então, em nome de Jesus, não vamos adquirir essa dívida, maldita dívida do pecado, de forma inconsequente, agindo. Dar fé nessa ressurreição dependerá do seu futuro, pois Cristo foi a primeira das ressurreições dos filhos de Deus. Amém? Dar fé na ressurreição surgirá uma grande alegria e desejo de celebrar em seu coração. Isso é, se você dar fé na ressurreição de Jesus, vai gerar uma expectativa no seu coração de alegria. Ele venceu a morte e o pecado. Por isso, dizemos, aleluia, Cristo vive. E se existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, seja hoje alcançado pela ressurreição. Em nome do Senhor, tenha essa compreensão do que Jesus fez por você antes de morrer e depois da sua morte. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Toma posse. Amém. Glória ao Senhor. Senhor.